Bom, boa tarde a todos. Eu fui convidado pelo professor Fabrício para falar sobre a economia do cinema, e eu fiquei pensando o que eu poderia falar, né? É um tema que é tão amplo e abstrato ao mesmo tempo, e nos tempos de pandemia essa economia é ainda mais complicada, né? Fica praticamente impossível se fazer um filme, se produzir um filme, porque o filme é uma obra coletiva, né? E depende muito de um grupo atuando junto, e isso é impossível sem máscara. Então como é que os atores vão se beijar, né? É impossível. Então, se tocar ou fazer uma cena de sexo, nada disso é mais possível no tempo da pandemia. Então eu fiquei pensando em falar um pouco sobre a economia em geral no cinema, né? O cinema é uma indústria, e para me inspirar eu peguei essa enciclopédia do Roger Manvell, Enciclopédia do Cinema, e fui vendo aqui as imagens do que eu poderia falar sobre isso, né? Abri aqui numa página sobre o Visconti, por exemplo, né? É um cineasta que eu adoro, e fiquei pensando, hoje é impossível fazer um filme de Visconti, né? Porque ele nasceu num outro mundo, e toda a obra dele está impregnada de literatura. Hoje os diretores, são poucos diretores que leem, que têm a cultura que o Visconti tinha. Ele nasceu numa família nobre, possui uma biblioteca imensa. Os cineastas hoje já não possuem essa cultura, né? O cinema italiano nos anos 70 era impregnado de cultura. Você vê o cinema italiano hoje, é muito sensacionalista, vulgar, não tem aquela finesse, né, aquela elegância do cinema dos anos 70. Depois eu vi uma outra foto aqui do Hitchcock, e me lembrei que o Hitchcock foi considerado um cineasta comercial, sem importância, né, nos anos 50. Ele fazia televisão, né? Hitchcock Apresenta, que era uma série muito importante, né, que era muito vista, era um grande sucesso nos Estados Unidos, e ele era visto como um cineasta comercial e que fazia televisão, e que era uma coisa desprezada pelos cineastas, né? Então ele só foi ser reconhecido, né, como artista nos anos 70, com a descoberta de uma entrevista que o Truffaut fez com ele, né? Uma publicação desse livro, e se descobriu que ele era um cineasta assim, extremamente preocupado com a linguagem do cinema, né? Ele comenta cada filme que ele realizou de uma forma sábia, né? Ele mostra o que era preciso fazer naquele momento, que truque utilizar, que ele era engenheiro também, ele sabia muito de técnica, né, cinematográfica, e aí se percebeu que trabalho maravilhoso que ele fazia nos filmes de suspense dele. E aí ele passou a ser reconhecido também como um artista, né? Antes era apenas um cineasta comercial e sem importância. Então essa questão do comercial, da economia, é muito complexa no cinema. Às vezes um cineasta hoje, né, visto como comercial, será no futuro considerado um artista, né? E hoje o cinema de arte pode ser considerado uma bobagem no futuro, né? A gente não tem esta sabedoria assim de situar, digamos assim, a arte no seu contexto histórico, né? É muito complexo isso, né? O julgamento assim de um filme, de um diretor, a gente tem que ser bastante cuidadoso ao julgar, né, um filme ou um cineasta. Eu estou aqui com uma fotografia também que me inspirou muito, que é do Charles Chaplin, em Veneza. Não sei se vocês conseguem ver, vou aproximar um pouco. Essa foto foi tirada por um fotógrafo que estava do lado do meu pai. Ele estava viajando, meu pai era jornalista, e ele cruzou com o Chaplin e a Oana em Veneza, e ele estava com um fotógrafo que ele trabalhava junto com ele, e ele reconheceu, meu pai reconheceu
o Chaplin pediu para tirar uma foto dele. E ele tirou essa foto, eu achei maravilhoso. E eu tenho essa foto que me inspira muito, é uma foto inédita do Chaplin. E por que o Chaplin? Porque o Chaplin também é um gênio do cinema, que fez filmes absolutamente maravilhosos, né? Uma série de obras-primas, e ele nunca ganhou um Oscar por seus filmes, né? Como diretor, assim como Hitchcock também nunca ganhou um Oscar de diretor. Só no final da vida, reconhecendo a injustiça, né? A Academia premiou esses dois diretores com o Oscar pelo conjunto da obra, né? Que é uma espécie de Oscar de consolação que eles acabam dando para grandes, né, criadores do cinema que não foram reconhecidos em seu tempo. Então Chaplin foi perseguido nos Estados Unidos, ele teve que ir para a Suíça, viveu os últimos anos de vida dele na Suíça, também por questões políticas, né, que houve durante a Guerra Fria, né, toda uma perseguição aos cineastas mais engajados, né. Então eles, o Chaplin, entre outros diretores, tiveram que até sair dos Estados Unidos, né, para continuar a fazer os seus filmes. Então a questão da economia do cinema é bastante complexa, né? Cineastas que são considerados grandes hoje, na época, eram até perseguidos e desprezados, né? Cineastas que produziram obras-primas não tiveram reconhecimento, né, em seu tempo. Então a economia do cinema eu acho que a economia do mundo também é algo que as pessoas tentam entender e não conseguem. Um enigma, né, um mistério que a gente vai decifrando ao longo do tempo, né? É preciso um tempo de reflexão, um tempo de depuração, né? E a história do cinema faz essa revisão, né? Por isso eu me dedico à história do cinema, contar a história do cinema. Eu acho fascinante, né? Porque a gente pode sempre rever, né, períodos de produção do cinema e encontrar assim os artistas que não foram reconhecidos naquela época, né? Redescobrir grandes talentos, né? Reavaliar um diretor que foi muito considerado em sua época, né? E que hoje talvez não tenha mais o valor que foi atribuído a ele. Então a história é sempre uma revisão, né, desses valores e uma redescoberta de valores que foram menosprezados em seu tempo. Eu poderia falar também sobre diretores que desapareceram da história do cinema, né, que eram importantes em sua época, que tinha muitos filmes e produzia normalmente, mas que com o tempo os filmes dele foram desaparecendo e ele foi desaparecendo também dos livros de história, da própria história do cinema. Um exemplo é um diretor, eu vou ver aqui na enciclopédia o nome dele, que tem um nome que ninguém conhece. Henri Dabadi Darrast. Alguém já ouviu falar desse diretor? Era um diretor famoso na época, mas todos os filmes dele desapareceram. Então, praticamente todos, talvez tenha sobrado um ou dois aí, mas em arquivos e que ninguém mais vê. Então são diretores como este que desaparecem da história do cinema. Os filmes são feitos numa película que é um material frágil, que muitas vezes se perde, né, com o tempo. E um outro diretor também que eu poderia citar, o Erich von Stroheim, fez um filme de 8 horas de duração, Grit, Ouro e Maldição, que os produtores cortaram, né, retalharam. O filme tinha 8 horas, né, foi reduzido a 2 horas. E depois tentou-se uma restauração, né, mas não era mais aquela obra íntegra e maravilhosa que deveria ser, né, que desapareceu para sempre. Então, o cinema é uma série de desastres, né, e de martírios.